Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nesta oportunidade ler no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 11. Assim está escrito. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, com base na vida de Ezequias, falando sobre quem obedece a Deus não fica sem aviso. Quem obedece a Deus não fica sem aviso. A vida de Ezequias foi uma vida brilhante. Ele foi escolhido por Deus para ser rei deste povo de Jerusalém, para que ele reinasse ali. E no período em que Ezequias é escolhido pelo Senhor, ele estava com aproximadamente 25 anos de idade, quando começou a reinar sobre Jerusalém. Portanto, novo ainda. Existiram reis muito mais novos que ele, mas a idade dele não estava tão avançada. Com 25 anos, ele foi escolhido para reinar sobre Jerusalém. E o período do reinado de Ezequias durou 29 anos. Então ele reinou
por um período de 29 anos. E neste período em que ele reinou, a Bíblia traz para nós relatos de algumas ações que foram tomadas por Ezequias, que alegraram o coração de Deus. E nós entendemos que ele teve uma trajetória, e por isso, quando tinha que acontecer algo na vida própria dele, Deus, antes que isto sucedesse, manda o profeta e avisa ele. Por isso eu disse, quem obedece a Deus não fica sem aviso. Só fica sem aviso quem não obedece a Deus, porque anda segundo o seu próprio coração. Mas Ezequias, quando ele começou a reinar, uma das primeiras coisas que ele fez foi restabelecer o culto ao Senhor. Voltar novamente que o povo se reunisse no templo, que prestasse a Deus um culto, que adorasse a Deus. Ou seja, o propósito dele era trazer este povo de volta para uma vida de consagração a Deus, uma vida de comunhão com Deus, e certamente as vitórias de Deus aconteceriam na vida daquele povo, visto que eles estavam buscando ao Senhor. E quem busca ao Senhor, encontra, recebe bênçãos, livramento, vitória, proteção, direção, defesa, enfim, tudo o que é necessário para a segurança deste povo está em Deus. E lá ainda existia no tempo de Ezequias aquela serpente que foi levantada lá já na época de Moisés, quando o povo desobedecia, eram mordidos por serpentes e morriam, e Deus ordenou que se fizesse uma serpente de metal, e quem olhasse nela ficava curado. Então essa serpente ainda estava lá, e certamente alguém estava oferecendo algum tipo de adoração a esta serpente. E Ezequias, ao observar isto, o que é que ele faz? Ele destrói aquela serpente. Então, ele destrói e não permite mais que ela fosse ali como um amuleto para aquele povo. E ele vai enfrentando várias situações. Ele observa quando Senaqueribe invade a Judá, né? O rei da Assíria invade a Judá, e ele vem fazendo as suas peripécias contra as nações. E Ezequias, então, ele se vai para a casa do Senhor, porque ele recebeu de Senaqueribe várias ameaças, recebeu cartas, recebeu intimidações, quer dizer, que ele não seria forte o suficiente para impedir o intento de Senaqueribe, o rei da Assíria. Mas Ezequias, conforme nós observamos aqui, embora sendo novo, ele já começou fazendo a vontade do Senhor. Ele começou buscando ao Senhor e ele começou a restabelecer o culto ao Senhor que tinha se perdido ao longo da história deste povo. Mas ele então reata este momento de comunhão com Deus e, portanto, tudo o que viesse da parte de inimigos, Ezequias tinha um lugar secreto, um lugar de comunhão com Deus, a sua vida ligada totalmente ao Senhor, e era a quem ele recorria em busca de livramento, em busca de ajuda, em busca de orientação, e que caminho tomar e por onde seguir para que assegurasse a paz daquela cidade e a vitória do povo de Deus. Então ele vai para a casa do Senhor e ele começa a orar na casa do Senhor. E ele pega aquelas cartas que ele recebe de Senaqueribe, ele as estende perante o Senhor e diz que é para Deus olhar aquelas cartas, para Deus ver as ameaças que eles estão fazendo e que eles estão fazendo contra o Senhor. Então Ezequias disse: "Sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus." Então, quando Ezequias
se consagra diante de Deus e busca a direção e a ajuda de Deus, Deus sempre está pronto, Deus sempre está disposto a oferecer ajuda a quem busca. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quem busca, encontra. É o dizer da palavra de Deus. E Ezequias conhecia esta lição. Ele tinha essa experiência de vida em buscar ao Senhor nos momentos mais difíceis e ameaçadores da vida do povo com o qual ele estava reinando. E ele vai a Deus. E quando ele faz isso diante de Deus, Deus toma a peleja. Não deixa que Ezequias vá à peleja. Deus toma para si aquela peleja, aquela guerra, e Deus se interpõe e vence. E havia, cercando ali a cidade, cerca de 185 mil assírios, armados até os dentes, e todos eles prontos para guerrear. E Ezequias, com o seu povo, humanamente falando, não faziam frente àquele povo, porque o exército era muito forte, muito poderoso. Mas Ezequias tinha um Deus que era maior, que era e é maior do que qualquer exército em toda a face da terra. E como ele ofereceu a Deus condições na sua vida para Deus trabalhar, Deus tomou para si aquela peleja e numa noite Deus enviou um único anjo. E este anjo veio e passou pelo arraial dos assírios e feriu numa só noite a 185 mil assírios. A guerra acabou. Problema resolvido. Deus tomou a frente. Aprenda isto. Quando nós confiamos no Senhor e obedecemos a sua palavra, o Senhor peleja as nossas guerras, os confrontos que vêm contra nós, nós os colocamos diante do Senhor e Ele peleja por nós. É como Deus disse através de Moisés e de outros tantos: parai, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Aqui foi um caso deste. E passou-se. Logo após esta grande vitória, Ezequias é acometido de uma enfermidade. Ezequias adoece. E quando ele vem a adoecer, pelos cálculos que podemos fazer, nós vamos entender que Ezequias está com aproximadamente 39 anos. Ezequias está com aproximadamente 39 anos de idade. A palavra de Deus diz que ele reinou 29 anos. Isso quer dizer que no 14º ano que ele estava reinando, ele foi acometido de uma enfermidade, e esta enfermidade agravou-se, e Deus, que sabia as coisas, enviou para ele então o profeta Isaías. E disse: Isaías, vai lá a Ezequias e diz a ele: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele estava dizendo a Ezequias: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Quando nós observamos literalmente essa primeira palavra, quando Deus diz, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás, dá-se a entender, à primeira vista, que Ezequias estava tendo uma vida em desagrado à vontade de Deus, e Deus o avisa para que ele se prepare antes de morrer. Mas no contexto, nós vamos observar que a vida de Ezequias era louvável diante do Senhor. Mas colocar em ordem significaria fazer planos para quem viesse depois, está tudo em ordem, cada coisa no seu devido lugar, de acordo com o que Deus esperava de Ezequias. E Isaías vai e fala. Isaías era um profeta do Senhor.
Ezequias era o rei. Mas quando Deus usa a Isaías para Ezequias, Ezequias não duvida da profecia de Isaías. Ele crê na profecia. Ele acredita. Porque ele conhecia tanto a Deus quanto o profeta Isaías. E que a palavra de Deus na boca de Isaías era verdade, era certeira. Então, quando ele recebe uma palavra dessa de Deus através de Isaías, ordena a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver, ele diz, pronto, acabou aqui a vida. Mas eu ainda tenho um recurso. E veja que coisa importante, quando as pessoas servem a Deus, eles podem receber a notícia mais triste, mais difícil e desalentadora que possa lhe oferecer. Mas se ele tem um meio de comunicação com Deus, ele vai se apresentar diante do Senhor. Senhor, é isto mesmo que o Senhor está dizendo. Não estou indo contra. Não quero dizer nada disso. Mas só quero me colocar diante do Senhor e dizer ao Senhor a maneira como eu estou vivendo, como eu tenho vivido todos estes anos até agora. E então Ezequias, ele ouve a palavra de Deus, ele escuta, ele entende. Quando Isaías sai para ir embora, Ezequias estava acamado e diz aqui no versículo de número 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, veja, ele recebeu uma notícia que estava próximo da morte. Ele vira-se para a parede e vai falar com quem? Vai falar com o Senhor. Virou-se para a parede e orou ao Senhor. E à medida em que ele estava orando, diz-nos aqui no versículo 3, como era a oração de Ezequias. Ele dizia o seguinte, ah, Senhor, sê servido. Toma, Senhor, um momento de lembrar de que andei diante de ti. Eu andei diante de ti. Eu não fiz de conta. Eu andei em verdade. Andei diante de ti em verdade. E com o coração perfeito. Meu coração não tinha dúvida com relação ao Senhor. Meu coração não era voltado para outro tipo de devoção. Era só voltado para o Senhor. E com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Olha que oração. Precisa ter vida para fazer uma oração nesse estilo, com estas palavras. Ele diz, Senhor, lembra que eu andei diante de ti, em verdade, não foi com engano, não foi com mentira, não foi com jeitinho, não, mas eu andei diante de ti com verdade. E o meu coração foi perfeito na sua presença. Eu estive com um coração perfeito. E como resultado de andar diante de ti em verdade e com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse para ti, eu fiz. Eu tomei a frente. Eu realizei aquilo que o Senhor requereu de mim. E após fazer esta oração, com esses 3 pontos, andei diante de ti com verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto ao teu nome. Depois que disse estas palavras, foram suficientes, ele então, diz a palavra, e chorou Ezequias muitíssimo. Então ele começou falando com o Senhor, colocando diante de Deus como ele tinha vivido até aquele momento. E depois de dizer as palavras,
ele não se conteve, ele começou a chorar. E ele chorou muitíssimo. E as lágrimas começaram a se derramar sobre o seu rosto. Lágrimas diante do Senhor. Qual tem sido o teor da nossa oração diante de Deus? De que maneira nós temos vivido por este mundo? Qual tem sido o nosso caminhar na presença de Deus? O que é que tem ocupado o nosso coração? As ações que realizamos, elas estão dentro da vontade de Deus ou elas vão contra a vontade de Deus? Ezequias mostrou o que tinha feito para o Senhor. Não como apresentando méritos, mas dizendo que na oportunidade que Deus lhe deu, ele fez o que estava no seu alcance, que era agradar a Deus. E depois então ele chorou. Muito, muitíssimo. E derramou lágrimas. Quando o Senhor Deus ouviu a oração de Ezequias e confirmou com o que Ezequias disse, porque Deus sabia como ele tinha andado e ele também sabia. Porque às vezes nós dizemos, eu estou satisfeito com Deus e não sei se ele está satisfeito comigo. Como que não sabe? Se você está satisfeito com ele, não sabe se ele está satisfeito com você? Se a relação é de comunhão, é de intimidade com o Senhor, se eu estou satisfeito com ele, se ele está satisfeito comigo, há no meu coração provas da satisfação de Deus com a minha vida. Agora, se eu não sei, significa que aos meus olhos o que eu estou fazendo é reto, mas não me importa se para Deus é ou não. Com Ezequias não era assim. Com Ezequias o que ele fazia, ele disse, foi tudo diante do Senhor. E o Senhor viu, e o Senhor acompanhou, e o Senhor sabe de tudo isso que eu estou falando. Quando Deus ouve a oração e Deus vê as lágrimas, Isaías ainda estava no pátio, não tinha saído do recinto. E quando ele está ali, foi uma oração rápida. Porque não é pelo muito falar. As pessoas às vezes pensam que precisam orar 2, 3, 4, 10 horas. Há momentos que precisamos tomar tempo para orar. Mas a resposta da oração não vem pela duração da oração, pelo tempo que permanecemos na oração, mas pela verdade daquilo que contém a oração que fazemos, a nossa condição de vida, a nossa comunhão com Deus, como ela está com o Senhor. Então, se tudo está bem entre eu e o Senhor, entre você e o Senhor, então a oração, com poucas palavras, ela é ouvida. E quando as palavras não saem, só é lágrimas e gemidos, o Senhor entende, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Ezequias fez a oração, o Senhor ouviu e disse para Isaías, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo. E o que Isaías vai dizer? Diz a ele assim, assim diz o Senhor de teu pai Davi, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas que se derramaram. Deus vê tudo, irmãos. Não fica nada escondido na presença de Deus. Ele ouve a oração, ele vê as lágrimas, ele vê a intenção, ele vê o propósito, ele vê a finalidade, ele vê tudo. Então Deus disse a Isaías, volta lá e diz a ele que eu ouvi a oração e que eu vi as lágrimas dele. E por ouvir a oração e ver as lágrimas, o Senhor respondeu a Ezequias. O Senhor tinha dito para ordenar a casa que iria morrer. Mas a oração de Ezequias
E a vida de Ezequias tocou profundamente o coração de Deus, e Deus se dispôs a ouvir a oração de Ezequias. E então ele manda Isaías lá: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E tem mais, Ezequias: eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Não sabemos há quanto tempo ele estava acamado, mas quando veio a palavra do Senhor, ele disse: eu te sararei, e daqui 3 dias, no terceiro dia, você vai subir à casa do Senhor. Você vai voltar à casa do Senhor, ao templo. Então esta foi a palavra de Deus. Isaías falou esta palavra, e o Senhor disse mais ainda. Diz que ele iria morrer porque os dias tinham chegado. E o que disse o Senhor? Eu vou te sarar. No terceiro dia, você vai subir ao templo do Senhor, à casa do Senhor. Vai subir à casa do Senhor. E tem mais, Ezequias: eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Como quem diz, eu vou prolongar a sua vida por mais 15 anos. Ora, quem recebeu a mensagem de que estava às portas da morte, agora Deus diz que ele vai ter mais 15 anos de vida para prosseguir no seu caminho. Como deve ter ficado o coração de Ezequias ao ouvir e receber esta palavra de Deus? Certamente com alegria, com regozijo, com gratidão. E ele então agora vai perguntar a Isaías. Ele recebeu a mensagem de Deus, o coração contentou-se, recebeu a tranquilidade, a segurança, paz, dominando o seu coração, porque tinha a promessa de Deus que não ia morrer, mas ia ter mais 15 anos pela frente. Eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria eu te livrarei, eu vou livrar você. O rei da Assíria não vai pôr as mãos em você, vou dar livramento. E a esta cidade também, eu vou livrar esta cidade, não vai suceder nenhum mal com esta cidade. E ele diz mais ainda: e ampararei esta cidade por amor de Davi, meu servo. Então veja como foi a resposta de Deus. Ele só disse ao Senhor: vede como eu andei, como foi o meu coração, e que fiz o que era reto. Chorou e derramou lágrimas. Deus disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vou te curar. Terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Vou acrescentar 15 anos de vida para você. Vou te livrar do rei Senaqueribe. Vou livrar esta cidade. Vou amparar esta cidade. Vou proteger esta cidade, por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram e puseram essa pasta de figos sobre as chagas que ele tinha, né? E que ele, então, ao terceiro dia, pudesse subir à casa do Senhor. E Ezequias, então, disse a Isaías, ele perguntou agora ao profeta: escuta, profeta, qual é o sinal de Deus de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Isaías disse: ó, isso aqui vai ser o sinal da parte do Senhor para você. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então Ezequias disse: olha, para a sombra adiantar-se 10 graus é fácil. Agora, para a sombra voltar 10 graus já é impossível, porque já passou. Não tem como voltar. Tudo que é já foi. Então o que passou, passou. Mas mesmo assim, quando ele disse isso, Isaías então confirmou: então
a sombra voltará 10 graus de acordo com o relógio de Acás. E a sombra voltou-se 10 graus do horário que já tinha ocorrido. E alguns estudiosos dizem que esse período de 10 graus refere-se a quase que aproximadamente 40 minutos, e juntando com aquele quase um dia que Josué deu ordem ao sol e à lua que parasse em Aijalon, naquele local, para que ele continuasse a peleja. Então diz que é um dia na história, completando-se os dois cálculos. Mas não é isso que vem ao caso aqui agora. Então, assim aconteceu. Então agora vamos pensar. Um homem inteiramente voltado para Deus, que é acometido de um problema, de uma enfermidade. Então, quando ele estava enfermo, que recebeu a notícia de Deus que ele ia morrer, ele começou a reinar com 25 anos. 25 anos. E quando ele tinha 39 anos de idade, ele ficou doente. Ia morrer após 14 anos de reinado. Mas Deus vem e cura. E aumenta mais 15 anos de vida para Ezequias. Então ele vai a 29 anos de reinado. Então significa que ele vai cumprir os seus dias, juntando os 15 anos que Deus lhe havia acrescentado. Quando ele chegasse à idade de 54 anos, seria a idade que Ezequias então iria morrer. Certo? Porque Deus acrescentou 15 anos ao que já tinha estabelecido. Então veja que coisa interessante. É que Deus dá provas e Deus opera milagres e maravilhas. Então este Ezequias continuou a sua caminhada. Mas aconteceu algumas coisas que nós precisamos ter em consideração. Nem sempre os filhos seguem o caminho dos pais. Nem sempre nós, como humanos que somos e sujeitos a falharmos, mantemos a vigilância em todo o tempo. Às vezes, por um simples descuido, nós podemos colocar em perigo a bênção de Deus. Com isto, o que estou querendo dizer? Com isso estou querendo dizer o seguinte. Aconteceu a enfermidade, Deus deu o veredito, o rei orou, Deus ouviu a oração, enviou a resposta, enviou a cura e disse que ia acrescentar para ele mais 15 anos. Pois bem, quando ele está se restabelecendo, que não ia mais morrer, porque tinha a promessa de mais 15 anos pela frente, quando ele está se restabelecendo, o império da Assíria já tinha caído e agora estava o império da Babilônia, Nabucodonosor. E o que é que ele faz? Ele manda mensageiros a Ezequias, como que para fazer uma visita de cortesia, por saber que Ezequias tinha ficado doente e que agora estava se restabelecendo, e foram lá então e se apresentaram como representantes do rei, e que ele estava desejando saúde, alegria e paz para Ezequias. E Ezequias, naquela alegria de receber aquela visita, o que foi que aconteceu? Ele levou aquele povo, aquela comitiva ao templo, levou à casa do Senhor e mostrou tudo o que tinha ali. As riquezas, os ouro, as taças, os pratos, os talheres, tudo aquilo que Deus tinha mandado fazer para o uso no templo, ele mostrou para o povo de Babilônia. E quando ele faz isso, o profeta vem e disse: Ezequias,
O que viram em tua casa aqueles homens? E ele diz o seguinte: não ficou nada que eles não vissem. Tudo o que tem na casa do Senhor foi mostrado a eles, eles viram tudo. Foram embora. Para Ezequias, era uma visita de cortesia, foram lá e se alegraram com o que viram, com o que tinha, mas os planos do inimigo, eles são sorrateiros, eles vêm meio que escondidos para descobrir os tesouros, as riquezas, a segurança, aonde estão as coisas, para que no momento oportuno eles venham de sobressalto e leve aquilo que interessa a eles. É sempre assim. O inimigo sempre manda mensageiros para sondar a terra, sondar o povo, para observar como estão as coisas, para depois tomá-las. E com Ezequias aconteceu isso. Foi um descuido da parte dele. E ficou caro esse descuido. No momento de convalescença, ele estava se restabelecendo. E chega visita, que não era conveniente naquele momento. Mas por conta do restabelecimento, ele se alegra com aquela visita, se abre para eles e pronto. Tudo foi revelado. Não se pode revelar nada a ninguém. Existem coisas que são segredos e tesouros de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com estas coisas. Não podemos deixar levar por abraços, por bajulações, por elogios de quem quer que seja. Nossa conduta com Deus é fechada com Ele e não se abre com ninguém. Porque é o segredo da nossa vitória com o Senhor na nossa vida e aquilo que Ele depositou em nós. Mas as coisas não terminaram por aí. Seguindo, depois que ele tinha sido curado, Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Então, quando fazia 3 anos que ele estava já curado da chaga, estava são, estava sadio, portanto, ele devia estar na época mais ou menos pelos cálculos, com 42 anos de idade, e aos 42 anos ele gera um filho. Ele gera um filho e dá a este filho o nome de Manassés. Manassés, o filho de Ezequias. E o tempo passa e o garoto vai crescendo-se, e quando chega o momento estabelecido por Deus, os 15 anos que Deus havia acrescentado, Ezequias é chamado ao descanso, Ezequias morre. Deus havia feito uma promessa a ele, que esta invasão de Babilônia não viria no tempo de Ezequias, Deus o pouparia. Ele alegrou-se com isso, porque no tempo dele iria desfrutar de paz. Mas e nos sucessores? E os que viriam depois? Pois bem, mas isso sim aconteceu. Então, quando Ezequias tem 54 anos, ele morre. Quando ele morre, Manassés, o seu filho, está com 12 anos. E com 12 anos, Manassés assume o reinado no lugar do pai. E reina 55 anos. Foi o pior reinado na história do povo de Deus. Foi o rei mais cruel que existiu. E conta que foi ele quem mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Tal a crueldade deste homem. Agora, observe, tudo isto aconteceu naquele espaço de tempo que a Deus acrescentou na vida de Ezequias. Ezequias, até ali, o momento da doença da vida dele, ele seguiu a Deus à risca.
com cuidado, com prudência, não se abriu, não se mostrou, não se revelou a estranhos. Mas quando veio a doença e veio a cura, parece que alguma coisa ficou vulnerável na vida dele. E a partir dali, então, surgiu isto. O nascimento de um filho que seria o seu sucessor. E que não aprendeu nada com o pai. Porque se o pai era temente a Deus, tinha andado com verdade diante do Senhor, com um coração sincero, e tinha feito o que era reto aos olhos de Deus, Manassés fez tudo o contrário. Fez tudo contra o que o pai tinha feito. E foi o que aconteceu. Que lição nós podemos tirar disso? É que não se pode descuidar da prudência, da vigilância, do cuidado, da discrição, um só momento sequer. Porque como Deus utilizou-se do apóstolo Pedro, disse, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando as bênçãos de Deus vêm, e no momento de alegria, no momento de contentamento, no momento de prazer, no momento em que nós estamos felizes da vida, é preciso ter muito cuidado. Porque é justamente nesta hora que o inimigo se mostra, não como ele é, mas mascarado, aparentando-se como amigo, como alguém que está inteirando-se da situação da pessoa no intuito de ajudá-lo, mas na verdade não é este. Eles querem roubar a fonte de alegria, de paz, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, a alegria de servir a Deus. E foi justamente o que aconteceu. Ezequias dormiu, Deus o livrou, Deus o protegeu, mas lá na frente a cidade foi invadida. O templo foi roubado, todas as riquezas que tinha ali. E Belsazar, quando substituiu a Nabucodonosor, ele pegou as taças de prata, de ouro, os talheres, todas aquelas coisas, deu um banquete para os diabólicos e que servisse vinho naquelas taças que tinham sido consagradas a Deus. Mas Deus não deixou por menos. Quando ele fez isso, Deus escreveu na parede, Mene, mene, tekel, upharsin. O teu reino foi contado e hoje teve fim. Deus não deixou por menos. As coisas que são consagradas a Deus, Deus defende, Deus protege. Mas poderiam ter ficado em Jerusalém. Mas porque foi mostrada, elas foram levadas. Não mostre os teus recursos espirituais a ninguém. Não mostre a tua intimidade com Deus para ninguém. Não revele os segredos que Deus depositou na sua vida para que você sirva a Ele. Tome o exemplo de Ezequias por aviso. Mantenha-se alerta, atento, para não haver nenhum caminho escorregadio pelo qual o teu fim, o meu fim, o nosso fim seja de lamento, de tristeza e de dor. Mas que tenhamos o devido cuidado com a graça de Deus para manter-nos firmes, fortes, alegres, encorajados e abençoados, servindo ao Senhor. Então, com Ezequias aprendemos que quem obedece a Deus não fica sem aviso. Mas ao receber as bênçãos, os milagres e as vitórias de Deus para a vida, tenha cuidado para o adversário não roubar o que Deus colocou em sua vida. Fique com esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.